Judá. Vem, leão da tribo de Judá. Vem, leão da tribo de Judá. Vem sobre nós. Capítulo 1, versículo 26. Todos acharam? E Deus nos abençoou, entre Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Feche seus olhos ainda por um instante. Senhor, essa é a tua palavra. E eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai amado, cada um nessa noite que está nesse lugar. Pai, eu quero, ó Deus, declarar, Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, venha sobre as nossas vidas com poder para transformar as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero proibir nesse lugar toda ação contrária, Senhor. Tudo, ó Pai amado, que não provém do Senhor, seja lançado fora nessa noite. E que apenas o teu Espírito Santo tenha liberdade de atuar e agir no nosso meio, Senhor. Pai, leva, Senhor, as mentes cativas à obediência da tua palavra, Senhor. Destrói, ó Deus, todos os sofismas do inimigo, toda a confusão, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja ministrada nessa noite, Senhor, debaixo da unção do teu Espírito Santo. E que nós sejamos esse canal, Senhor, para que o Senhor possa alcançar a tua igreja nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar. Aleluia. Eu até me surpreendi quando foi lido a palavra introdutória, porque foi lido em Romanos capítulo 8, a respeito da imagem de Deus. E nós devemos ter a imagem de Cristo sendo gerada em nós. E eu até analisei esse versículo também para fazer essa noite, mas foi muito que eu escapei porque era muito. Mas o Senhor falou nessa noite sobre a respeito dessa imagem e semelhança de Deus. Quando Deus lhe disse, façamos, Deus não estava sozinho. Deus estava ali com o Filho, porque a palavra de Deus diz que Jesus existe antes da fundação do mundo. Ali estava presente o Espírito Santo e Deus o Pai. E ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando Deus diz isso na sua palavra, a palavra imagem no hebraico é excelente, que significa ser racional e moralmente responsável. E a palavra semelhança no hebraico é demute, o homem que parece com Deus em sua natureza mensal. Quando Deus ali decidiu gerar o homem, formar o homem do pó da terra, nós percebemos que o Senhor, ele exclusivamente separou um dia inteiro para fazer isso. Quando ele criou ali a luz, os luminares, ele criou os répteis, criou todos os animais marinhos. O Senhor fez os animais um só dia, aquela quantidade enorme de animais que existem na face da terra. Mas o homem, Deus separou o sexto dia, porque ali é uma obra-prima das mãos de Deus. E Deus ali tinha um projeto lindo. Deus ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós não somos feitos iguais a Deus. Nós temos o caráter de Deus. Fomos feitos para que nós tenhamos em nós aquilo que o Senhor tem dentro dele. Ele colocou um pouco da sua medida em nós quando ele gerou o homem. E uma dessas coisas que Deus colocou no homem é a questão de nós olharmos, por exemplo, para Adão. Adão, quando ele foi gerado por Deus, quando Deus ali da terra formou o homem, sobrou em suas narinas ali um fôlego de vida, ali nós podemos perceber que o Senhor ele disse que em todas as obras que Deus fez, Deus dizia, isso é bom,
colocou em cada um de nós o Espírito, que significa imortalidade. Nós morremos, o nosso corpo mortal, físico, morre, corruptível, e a palavra de Deus diz que aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Ou seja, o nosso Espírito é eterno. E essa característica nós herdamos de Deus, essa imagem e semelhança nós herdamos de Deus. Só que, quando o homem pecou, aí é que foi decidido quem estaria servindo ao Senhor, estaria o Senhor dizendo e determinando quem seria salvo e quem não seria salvo. Porque o inferno nós sabemos que não foi criado pelos homens. A palavra de Deus diz que uma terça parte do céu caiu e o Senhor ali, ele criou o inferno para colocar ali o diabo e seus anjos. Aquela um terço do céu que tinha caído. E o inferno não foi criado para o ser humano. Só o inimigo das nossas almas, ele tem tanta inveja de você, ele não gosta de você porque você foi a criatura mais linda que Deus criou na face da terra. E por isso, o Satanás ele tenta trazer tanta maldade no coração dos homens, mandar tantas coisas. E um dos enganos que Satanás coloca é de que ele não existe. Muitos creem dessa forma, de que não, Satanás não existe. Só que há uma luta espiritual, e muitos estão em engano. É lógico que Satanás ele não vem feio, de chifrinho, de rabo grande, com um tridente na mão. Ele não vem dessa forma, senão todos fugiriam dele. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Só que Jesus veio para nos dar uma vida abundante. E outra característica que eu quero trazer nessa noite é que o Senhor ele colocou nesse homem que ele criou um pensamento. Nós somos seres racionais, nós somos seres pensantes, nós não somos como os animais. E nisso Deus, ele foi tão perfeito que ele criou nós a sua imagem e semelhança também nisso. A palavra de Deus diz que são insondáveis são pelos seus caminhos, são inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que depois lhe venha a ser restituído? Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele foi seja a glória. Então Deus ele não fez igual a ele. Por isso muitas das vezes nós limitamos iguais a Deus. Talvez comparando o Senhor à nossa própria limitação humana. E Deus ele não é limitado. Deus ele é infinitamente maior. E nós podemos perceber que o Senhor ele colocou em nós a nossa mentalidade, para que nós venhamos ter em nós a capacidade de refletir, a capacidade de fazer escolhas. E como é que nós vemos isso no início ali em Gênesis? Nós percebemos isso quando o Senhor ali colocou ali aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse, olha, eu vou colocar vocês aqui nesse jardim do Éden, vocês comerão de todas as árvores, mas essa árvore vocês não comerão. Porque no dia que vocês a comerem, vocês morrerão. E então Deus deu um aviso. Agora, por que Deus colocou aquela árvore ali? Por que Deus não colocou o homem? Porque Deus deu algo maravilhoso para nós, que é o livre-arbítrio. A decisão de escolha. A quem você quer servir? Não tem aquele versículo que diz, coloca diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus te dá o livre-arbítrio de você escolher. Agora, como é que eu vou escolher isso? Observando os seus caminhos, segundo a palavra de Deus. Nós vimos nessa noite que esse é o manual que o Senhor deixou para nós. É uma regra de vida que Deus deixou para nós. Porque muitas das vezes nós estamos cegos. Muitas das vezes nós não conseguimos ter o discernimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E Deus aqui nos deixa a sua palavra para que nós venhamos ter orientação, porque Ele é Cristo. E nós podemos perceber também que aquele homem, dentro desse livre-arbítrio que ele possuía, a palavra de Deus diz que ali Satanás entrou. Não foi? Através de uma serpente. Então,
podemos perceber que o Senhor colocou ali aquela árvore. E o Senhor ele deu livre-arbítrio ao homem. E aquela mulher seduzida pela serpente, por aquilo que aquela serpente disse para ela, que não, vocês não morreriam, vocês não vão morrer, vocês vão abrir os seus olhos para que vocês enxerguem a verdade, vocês serão como Deus. E o orgulho ali de querer parecer com Deus tomou o coração de Eva. E a palavra de Deus diz que ela se deixou levar pela palavra da serpente e ela comeu daquele fruto. Não foi uma maçãzinha não, tá, amados? A Bíblia não fala isso. Então ela comeu aquele fruto e aquele fruto, pela ela ter comido aquele fruto, a palavra de Deus diz que ela deu também ao seu esposo e ali houve a queda do homem. E nós percebemos essa questão do livre-arbítrio. Deus nos dá livre-arbítrio para nós fazermos escolhas. Só que essa escolha, Deus ele não te induz. É você quem tem que fazer as suas escolhas. É você que tem que ser um ser pensante e começar a raciocinar, poxa, como está a minha vida? Será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Não é verdade? Às vezes a gente se encontra nesses dilemas, né? E a gente começa a questionar. E a gente tem que saber onde está a verdade. Jesus ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se oriente por ele é a verdade. E outra coisa que foi perdido também, essa imagem de Deus, a semelhança de Deus, foi a questão da comunhão, de relacionamento. A palavra de Deus diz que na criação do dia, Deus ele aparecia ali para o homem e conversava com o homem. E aí então, quando Adão e Eva caíram ali, eles perceberam ali que a voz do Senhor, ouviu a voz do Senhor chamando. Então eles se esconderam ali e eles disseram que sentiram medo de Deus. O relacionamento foi quebrado. E é isso que nós percebemos que quando o pecado ele entra, assim quando Adão e Eva eles pecaram, o pecado trouxe separação. Lá em Isaías 59 diz o quê? Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir, mas são os seus pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Lá em Romanos a gente vê isso. Nada pode te separar do amor de Deus. Não é luta, não é fome, não é tribulação, não é anjos, demônios, nada disso pode te separar do amor de Deus. Mas há uma coisa que pode te separar de Deus. E essa coisa se chama pecado. E quando houve o pecado, houve a separação, houve a quebra daquele relacionamento do homem com Deus. E a palavra do Senhor, para confirmar isso, ela diz que Adão, eles foram expulsos ali daquele jardim. Então ele teve 2 filhos, Abel, Caim, ele sabe de toda a história lá, que um matou o outro. Só que depois ele teve um filho chamado Sete, isso, se não me engano, e depois o Enos, não foi? E a partir de Enos, ele começou a se invocar o nome do Senhor. A partir de quanto tempo se passou com o homem separado de Deus? Porque o pecado ele tem que fazer o quê? Nos envergonhar. Sentimos como nós somos injustos de tal forma, porque Satanás ele induz ao pecado, e quando você erra, quando você peca, ele ainda te acusa, para que você venha estar ali debaixo de uma acusação de um jugo tão grande, para que você não consiga se levantar e ter o seu relacionamento com Deus reatado. E é dessa forma que ele trabalha, porque ele quer nos separar de Deus. Então a palavra de Deus, ela continua dizendo que esse relacionamento foi quebrado. Somente a partir ali da descendência de Adão que começou a se invocar o nome do Senhor. E quando nós lemos, se você for ler comigo lá em Gênesis capítulo 5, mas só um instante, está pertinho aí, para saber. Capítulo 5, verso 1. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus aqui está testificando. Foi a minha semelhança. A semelhança de Deus ele fez o homem. Prosseguindo. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme
leva a pecar, eu quero que você fique pensando que isso é a chave do nossa pregação essa noite. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo assim, que quando Adão, ele gerou seus filhos ali, na genealogia de Adão, eles foram gerados segundo a semelhança e a imagem de quem? De Adão. Não é verdade? Por quê? A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 5, comparando Adão com Jesus, e nos fala o seguinte, que por meio de um só homem veio o pecado do mundo. E por meio de um só homem, Jesus, ele tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só que a palavra de Deus está nos falando, que a partir de Adão, a geração de Adão, nós somos gerados de pecado. Davi disse que eu fui gerado de pecado, e pecado que concebeu a minha mãe. E nós podemos perceber todos os pecados, e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos separados da glória de Deus. Todos nós podemos pensar, poxa, a criança nasceu ali sem pecado nenhum. Não, ela carrega dentro de si a imagem e a semelhança de Adão. Ou seja, a imagem e a semelhança do pecado de Adão. Porque mesmo sendo uma criança inocente que não praticou bem ou mal, nós temos dentro de nós esse peso, esse jugo do pecado. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Não há ninguém que entenda e que busque a Deus. Porque muitos têm se extraviado da presença do Senhor. Muitos, principalmente na nossa geração. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo, eu posso conquistar tudo. Só que o vazio, ninguém pode preencher. Eu disse para vocês que o nosso vazio é do tamanho de Deus, do tamanho exato de Deus. Imagina como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é tão infinito. Nós não podemos mensurar esse Deus. E dessa forma também, o nosso vazio também às vezes fica tão grande. Mas só o Senhor pode preencher esse vazio. Só o Senhor pode nos completar. Só Ele, só Ele. E nós percebemos também aqui dizendo que esse pecado, ele acompanhou os homens em suas gerações. Mas agora, como se nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus, se nós perdemos isso, a imagem e a semelhança perfeita de Deus, como é que nós podemos restituir essa imagem de Deus nas nossas vidas? Como é que nós podemos trazer de volta a imagem de Deus em nós? Eu tenho a resposta. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, no versículo 13, se não me engano, que Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Deus não disse, se vocês conhecerem a mim, vocês estarão vendo o Pai. No outro discípulo que chegou nele, falou, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, quanto tempo estou convosco, e vós não conheceis o Pai. Olha para mim, e o Pai será revelado a vocês. Aleluia. Porque o Pai e o Filho são um. Eles são um. E quando nós olhamos para Jesus, Ele que é a expressão exata de Deus, nós também somos transformados. Nós também somos mudados. Então, quando nós chegamos ao Senhor, dizemos, Jesus, eu preciso tanto do Senhor, muda a minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Ali Deus vai mudar, Deus vai transformar. Muitos dizem assim, virou crente, agora quer ser santo. Não é isso. É porque nós conhecemos a verdade, nós precisamos mudar nossas atitudes. Não mais como nós agíamos anteriormente. Mas tem que haver mudança. Senão, qual é o sentido de nós estarmos aqui? Se não comamos e bebamos até que até que nós venhamos morrer. De nada valeria isso daqui, tudo seria bom. Só que nós podemos perceber que o Senhor tem uma nova vida para nós. Ele tem uma vida abundante para nos dar. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Não precisa abrir, não que eu anotei aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê, gente? A morte. Não que nós
A morte é a morte espiritual. Porque quando nós não conhecemos ao Senhor, nós estamos mortos no nosso delito de pecado. Não é o que diz Efésios? Que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Estamos separados de Deus. Aquela vida que Deus soprou nas narinas do homem, aquele fôlego de vida, o Espírito de Deus, havia se perdido, havia ido embora. A fôlego nós estamos respirando lá, mas o fôlego de vida no nosso espírito, ele precisa de algo de Deus. O homem não sabemos que ele é constituído de corpo, alma e espírito. Nós alimentamos o nosso corpo com comida natural, não é verdade? A nossa alma, nós alimentamos ela como? Ah, eu vou ouvir uma boa música, eu vou alegrar meu coração. Ou qualquer outra coisa, ah, vou namorar, eu vou me alegrar meu coração. Cada um tem seus artifícios para alegrar a sua alma. Mas o seu espírito está tão morto, tão longe de Deus. Ele também precisa de vida. Porque é isso que te garantirá a entrada no céu, a vida eterna que Jesus prometeu a nós. Amém, igreja? Amém. E o que eu quero dizer a respeito do capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, a palavra de Deus diz algo interessante que eu quero aplicar a nós. Diz o seguinte, que a terra ela tem forma e vazia. Não é isso? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Assim era a nossa vida. Era tão sem forma, tão vazia, toda deformada por causa do pecado. Porque o pecado veio e destruiu tudo que era de bom. Então nos afastou da presença de Deus. E eu quero comparar isso com você. Nós estamos deformados pelo pecado, corrompidos pelo pecado. Não que nós ainda não pecamos, nós erramos. Mas pecado precisa ter acidente na nossa vida. Não há algo habitual. Então nós vemos aqui o Espírito de Deus pairado sobre as águas. Eu creio que há água dentro de você. E o Espírito de Deus está pairando para gerar algo em você. Porque essa palavra, quando ela diz, os teólogos eles dizem que o Espírito de Deus ali, quando ele pairava sobre as águas, era como se fosse uma galinha chocando seus ovos. É nesse sentido que a palavra hebraica quer dizer. É como se o Espírito de Deus estivesse gerando. E quando Deus disse haja luz, houve luz, o Espírito de Deus ali gerou a luz. Lembra de Sansão? A palavra de Deus nos diz que quando o Espírito de Deus tomava, deportava de Sansão, a força vinha sobre ele. Ele não era forte dele inteiro, não. Era só quando o Espírito de Deus vinha. E o Espírito de Deus é esse poder que faz, que realiza. E eu creio que o Espírito de Deus está pairando. Há lugar para ele pousar na sua vida? Porque cabe a você, menino e amigo, endurecer o seu coração ou abrir o seu coração para Deus. Ninguém pode abrir o seu coração. O seu coração é fechado do lado de dentro. Ninguém pode abrir o seu coração. Só você mesmo. Eu não preciso ter hora, né? Senhor, o coração do seu povo, né? Mas é uma oração meio difícil de ser feita. Porque as pessoas, elas precisam tomar a decisão de abrir o coração para Deus e receber essa verdade. É uma decisão que você tem que fazer. É lógico que o Espírito de Deus estará trabalhando nisso, para que a imagem e a semelhança de Deus que foi perdida no pecado seja restaurada na nossa vida. Sabe quando as pessoas dizem, você pode olhar para uma pessoa e dizer, ali vai um homem de Deus, ali é uma pessoa diferente, então aquela pessoa é diferente. E tem algo diferente nele. Sabe o que é esse algo, gente? Não é você não, é que você mais bonito, não. Não é que você se maquiou toda, não, e você está bonita, não está alto, não. Essa beleza que está em você é Jesus. Então vamos baixar a mãozinha bolinha, né? E saber que quem resplandece em nós é Deus. E Ele precisa resplandecer. Como o irmão Batista disse, importa que Ele cresça e que eu diminua. Que eu desça, que eu diminua, para que Ele seja e não eu seja. Para que Ele apareça e não eu. Não as minhas palavras persuasivas, não disse. Eu não me apoio na minha própria sabedoria humana. Eu considero isso como perco. Paulo disse isso, o apóstolo Paulo. Porque ele considerava que ele precisava da dependência de Deus. Se ele tivesse vindo apoiado na sua própria sabedoria,
É o Senhor quem opera na minha vida. Tem um versículo lá em Provérbios que diz que há caminhos que para o homem parecem direitos. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu estou andando direitinho. Só que sempre tem uma coisinha que Deus precisa lapidar, Deus precisa tirar. Sempre tem algo. Às vezes é a nossa língua grande. Às vezes são as palavrões que têm estado na sua boca. E tem jorrado fontes de águas vivas, de águas doces e fontes de águas amargas. Mas eu disse que no momento a fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Que seja somente palavras abençoadas. Deus não nos chamou para amaldiçoar, mas para abençoar. Deus não nos chamou para contendermos. Quando ser contendido, uma coisa que Deus tem falado comigo muito, é que se nós falarmos mal dos outros, Deus está nos condenando. E isso é o que mais nós erramos. Mas Tiago disse que nós mais erramos na questão da língua. O homem consegue dominar a língua consegue dominar todo o seu corpo. Então eu penso que os pecados, a maioria dos pecados que nós cometemos é com essa língua. A Bíblia diz que é um pequeno membro do corpo, mas que põe em chamas toda uma floresta. Uma pequena fagulha põe em chamas toda uma floresta e que pode levar para o inferno. É isso que está dizendo lá, tá? Não foi eu não. Que pode te levar para o inferno. Vamos ter cuidado. Vamos dizer como salmo, Senhor, põe freio na minha boca. Tem hora que a gente precisa calar. Tem hora que a gente precisa respirar e dizer, Senhor, eu não vou pecar. Muitas vezes, por exemplo, quando estão em família, surge uma contenda, uma briga, dá aquela respirada e fala, Jesus, amarra minha língua. Isso é dessa forma. Nós precisamos ter em nós gerado a imagem de Cristo Jesus. Ter em nós o caráter de Cristo Jesus sendo gerado nas nossas vidas. Para que nós tenhamos em nós a glória do Senhor resplandecendo nas nossas vidas. Agora tem um versículo que eu quero que vocês abram. Está em 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Eu gosto tanto desse versículo, 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Na sua própria como pelo Senhor, o Espírito. Está vendo o que o Senhor está dizendo aqui? Eu não inventei esse negócio de voltarmos à imagem de Cristo, não. A palavra de Deus está falando aqui que nós precisamos ser transformados de glória em glória. Segundo a sua própria imagem. A imagem de quem? De Deus, de Cristo. Essa imagem que foi perdida pelo pecado, ela precisa ser restaurada na nossa vida de novo. E nós somos transformados de glória em glória. Isso significa que é algo que é um processo. É algo que vai acontecer na sua vida concomitantemente. É algo que o Senhor vai trazendo ali, vai gerando glória. E mais glória. Você vai ser transformado pelo Senhor. Nós contemplamos ao Senhor. Se nós olharmos todo o contexto disso daqui, está falando a respeito de Moisés. Quando Moisés ali, ele foi ao monte, e aí ele desceu no monte. E o seu rosto resplandecia. E aí as pessoas começaram a ficar admiradas. Nossa, o rosto de Moisés está resplandecendo. Ele se encontrou com
vida. Eu não estou aqui para te condenar, para te julgar, para dizer que você está fazendo isso ou aquilo outro. Você se conhece a si mesmo. Só que muitas das vezes tem muita coisa que está lá dentro, no recôndito, e que precisa ser tirado, precisa ser trazido à tona. Quantas coisas que nós temos guardado no nosso coração, talvez mágoas, talvez ressentimentos de alguém, que Deus não nos dá o direito de ter visto. Talvez você tenha guardado dentro de você algo que te afasta do seu como Naamã, que tinha ali uma armadura, era um soldado, só que por dentro ninguém sabia, ele era leproso. Talvez essa lepra que tem estado dentro de você tenha sido algo que ninguém vê. Mas não se engane, porque Deus está olhando você, Deus está vendo a sua vida. E não é um ou outro, a gente tem que conversar, não é nós, somos nós todos. Nós todos. Não tem ninguém santinho aqui dentro, não. Todos nós dependemos do Senhor. A palavra diz que aquele que nos diz que não tem pecado, só em dizer isso está pecando. Só em dizer isso que não peca, nós todos pecamos. Só que nós temos alguém que se coloca como intercessor, como advogado. E se acaso pecarmos, filhos, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele intercede por nós, ele nos reconcilia consigo mesmo. Quando nós vemos Adão ali, Adão não procurou a Deus. Adão fez o quê? Se escondeu. Não é verdade? Como Adão ali, a palavra de Deus diz que eles andavam nus e não se envergonhavam, mas depois do pecado eles se envergonhavam. Eles disseram para Deus, nós estamos nus, temos vergonha de ti. E Deus falou, quem fez saber a vocês que vocês estão nus? Porque o pecado ali trouxe a consciência do erro, do mal. O homem era inocente, ele não sabia que era o mal. E isso tem separado o homem de Deus precisa ser reconciliado. E Deus lhe disse que Deus ali, ele veio ao encontro do homem. E ele disse, onde está? Adão, eu quero dizer algo para vocês. Adão não é simplesmente um nome. Adão é como Deus chamou toda a humanidade. A palavra Adão significa homem. E Deus ali, ele colocou o nome de Adão sobre todos os homens da face da terra. Então, quando Deus diz Adão, onde está? Veja essa palavra como Deus estiver dizendo para você nessa noite. Homem, mulher, onde você está? Olha a situação como você tem se encontrado. Começa a observar como é que está a sua vida, onde é que você está. Deus não perguntou isso porque Deus não soubesse onde o homem estava. Deus sabia. Deus é onisciente. Deus é onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Deus é poderoso. Quando Deus disse, Adão, onde tu está? É para que o homem, ele foi cair em si mesmo.
Muitas vezes não vai levar, Deus sabe, ele fica no nosso coração, Senhor, tu sabe, Senhor, tu sabe. Sim, ele sabe, mas ele quer ouvir você dizer, ele quer ouvir você confessar. E a coisa que você acha, talvez coisa que você praticou no seu passado, antes de conhecer a Jesus, e você acha que está tudo bem, que não precisa ser confessado diante de Deus. São essas coisas pequenas que você deixa lá atrás e não confessa diante do Senhor, não pede perdão a Deus. E acha que porque ficou lá no passado está tudo bem. Só que aquelas coisas têm te prendido, têm te amarrado. Talvez acusando o seu coração. Quantas pessoas que tiveram um passado triste, um passado de fazendo coisas erradas mesmo, e quando eles se convertem, eles têm um peso tão grande, tão indigno que eles têm diante da presença de Deus. Mas Deus precisa sarar o nosso interior, ele precisa tirar tudo isso. Deus ele nos procura, e nessa noite eu creio que Deus está indo ao nosso encontro nessa noite, através dessa palavra, para que você possa, Senhor, eu estou aqui. Diga para ele, Senhor, eu sei que está tudo errado, mas eu estou aqui, Senhor. Deus disse, vinde a mim, vós todos, como estáis, porque de modo nenhum eu te lançarei fora. Só que Deus, quando você vier a Ele, você não vai permanecer a mesma pessoa, você não vai ficar do mesmo jeito que você era, você vai ser transformado pelo Senhor. E eu creio que Deus vai transformar as nossas vidas nessa noite. Eu creio que Deus vai trazer algo novo para a sua vida. Nós precisamos ser gerados em Cristo Jesus. E esse processo de nós fazermos a imagem de Cristo em nós, ela não acontece assim não. Não é algo instantâneo. É algo que é um processo diante de Deus. E esse processo, ele é concluído, ele é feito pelo Espírito de Deus, com o auxílio do Senhor. É o Espírito de Deus que vai te mostrando, olha filho, é isso que precisa consertar, e você vai consertando. É isso que precisa ser tirado, e você vai tirando. Entendeu? É o Senhor que vai fazendo a boa obra. Paulo, ele diz lá em Gálatas 4:19, sou as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Imagina, quem é essa mulher passa o parto normal, sabe, né? Tanto que é doloroso, eu não quero passar por isso não. O normal não. Que não tem nada de normal. Mas Paulo disse, comparou as dores de parto. Ele disse, somos dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Porque como líder da igreja, ele precisava sentir essa dor. Ele precisava estar ali, lado a lado com os seus membros, ensinando, exortando, mostrando o caminho, talvez às vezes também consolando. Para que Cristo fosse gerado ali. Às vezes vocês acham que as palavras são muito duras, mas é Jesus movendo na sua vida. É necessário ter mudança, é necessário. Por que adianta de pregar algo para vocês e dizer que está tudo bem, vocês estão aqui e Deus se recebe dessa forma? E quando vocês chegarem no céu, vai ter um sonho para vocês. Ontem nós assistimos um filme que chama O Primeiro Mentiroso. E lá ninguém falava mentira na cidade, todos falavam a verdade. E era tanta verdade que as pessoas eram sinceras até demais, falavam até aquilo que, poxa, eu achava muito feio, né? Falando a verdade. Então aquele homem ele mentiu. E aí ele começou a dizer para a mãe dele que quando ela estava no leito de morte, que havia mansões lá no céu, que ela encontraria todos os seus amigos, e aquilo ele repercutiu tudo, aquela coisa. Então, quantas vezes a gente prega aqui algo, adianta mentir para vocês e falar, levem a vida de vocês como vocês quiserem, só para vocês saberem aqui se você é abençoado, se Deus vai te receber, nós somos todos filhos de Deus, Deus ama o povo, Deus é amor, Deus vai salvar aquele mundo. Não é assim. Se eu falar isso para vocês, vocês vão chegar lá no inferno e eu vou estar lá junto com vocês. E aí? A palavra de Deus, poxa, eu leio a palavra de Deus, eu vejo mais exortação do que consolo, sabe? Eu vejo mais vara do que no inimigo, né? Então nós temos que perceber que a palavra de Deus é mesmo. É o Senhor trabalhando na nossa vida, porque esse tempo que Deus te dá aqui na terra, amado, é um tempo que não precisa ser desperdiçado, não pode ser desperdiçado. É o tempo que Deus te dá para você
você quer chegar a Ele. Muitos falam, poxa, desde que o mundo é mundo, dizem que o mundo vai acabar, que Deus não vai vir. Mas onde está Jesus? Aí Deus diz, a demora do Senhor não significa que Ele não é fiel para cumprir. A demora do Senhor em vir e buscar a sua igreja é misericórdia. Porque Ele pede que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento do Senhor. E se convertam a Ele. É misericórdia. Porque Deus não precisa de nós. Por que Deus precisaria de mim e de você? O que nós temos de especial? Por que Deus nos amaria? Por que Deus se interessaria por alguém como eu? Por quê? Não sou nada. Gente, existem milhões de pessoas. São o quê? 6 milhões de pessoas no mundo ou mais? Quantas pessoas existem nessa face dessa terra e nós somos insignificantes? E muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, mas nós não somos nada. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, diplomas, títulos, isso não vai ser nada diante de Deus. Isso não vai te dar a entrada para o céu. Não que isso é dispensável. Deus quer te abençoar, interprete bem, amados. Não estou dizendo que você não deve estudar, crescer, ser abençoado. Não é isso. Só que o que eu estou dizendo é que as pessoas hoje no nosso século têm se dado tanto para as coisas seculares, têm dado tanto essas coisas, que têm se esquecido disso aqui, ó, do seu espírito, de alimentar o seu espírito, e têm estado longe do Senhor. Do que isso vai adiantar? Amada, eu sei que a palavra ou está ruim ou está ruim demais, que ninguém está glorificando. Hoje Jesus é maravilhoso. Tu és grande. Para encerrar, amado, eu quero que você abra em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Versículo 5. Amém? Amém. No versículo 5 do capítulo 3 diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que então que o Senhor deseja aqui para a gente? Fazer. Quem é que deve fazer? Quem? Nós. Não é? O Senhor vai dizer que Ele vai fazer morrer a sua natureza terrena? Não. O Senhor vai dizer aqui para você: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí tem uma lista: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojai-vos significa despir, significa jogar fora, lançar fora. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quando tem falado piadinhas aí morais, Deus quer tirar isso da sua boca, amado. Você precisa ser santo. Olha só, não mentais uns aos outros, versículo 9. Uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos. O velho homem é aquele homem cheio de pecado. Aquele velho homem, qual você foi gerado segundo a imagem e semelhança de Adão. É esse velho homem que você precisa se despir dele. E olha só o que diz, 10. E vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha Deus falando novamente: vos revestir segundo a imagem daquele que vos criou, porque essa imagem foi perdida pelo pecado, mas Deus quer trazer de novo essa imagem na nossa vida.
tem algumas coisas que a gente exige como padrão para que você seja batizado, né? Mas há coisas que você precisa confessar diante de Deus, sim, mas há coisas que Deus vai mudando no seu coração, na sua vida. Deus precisa nos gerar de novo, para que nós venhamos ser revestidos de um novo, ou uma nova criatura. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5:17, que nós somos agora uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amados, vamos ler mais a Bíblia. Né? Não Abraão, é só essa responder. Vamos lá ler mais a Bíblia. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Deus, né? Como foi instruído em Timóteo, né? Mas nós devemos ser obreiros aprovados diante dos homens e também diante de Deus. Eu me lembro que quando eu morei em Brasília, eu morei há 100 anos, tinha um irmãozinho que passou lá, o versículo, ele ia completar o versículo, ele falava, onde que está o versículo? E tudo que ele passou falava lá na frente, era uma igreja grande, e ele ainda falava, levantava a cabeça e falava, é isso, e está em tal lugar. Então, assim, era tremendo, né? Porque a gente diria que a pessoa que lê, que conhece, que não é envergonhado ali quando ali chega num momento, numa situação em que precisa saber ali a palavra de Deus, amém? Amados, essa é a palavra. E se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Ela é uma nova criação. Uma criação com a imagem e com a semelhança de Deus restaurada. Revestido novamente de Cristo. Para que Ele seja tudo em nós. Para que Ele seja glorificado em nós. Que as pessoas possam olhar para você, para a sua casa e dizer, poxa, como eu queria que a minha família fosse dessa forma. Poxa, como eu queria ser como aquela mulher, eu vejo tanta fé nela. Nossa, eu queria ser como aquele homem. Aquele homem ali dá testemunho. Ele honra a sua esposa, ele ama a sua esposa. Ele não difama. É uma pessoa que é um bom pagador, né? Que paga as suas dívidas em dia. Se nós ficamos no cartão lá, para falar do cartão, fomos até elogiados, ele estava até adiantado. Oh, beleza. Nós temos que ter testemunhos de fora. E qual é o testemunho? Jesus disse, lá, a palavra de Deus em Romanos, o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. O nome do Senhor está sendo blasfemado porque nós não temos visto testemunho na igreja disso. Porque a igreja de Cristo, que carrega o nome de Jesus, ela carrega o nome santo. E ela precisa ser santa. Ela não pode deixar que o nome de Cristo venha a ser difamado. É a mesma coisa, por exemplo, quando você, por exemplo, vai comprar uma casa e você fala para alguém, poxa, eu preciso de um avaliador, vai lá me dar seu nome, aí de repente não vai dar parcela de um nome dele lá, vai pro Bereléu. E às vezes nem crente é, isso é. E aí? Cadê o nome de Cristo que a gente está carregando? Da mesma forma também, nós fazemos com Jesus. Porque nós, a igreja de Cristo, está carregando o nome de Cristo. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas mandando dizer, eu não vim para crente, porque crente é um mau pagador. Não é verdade? Vamos mudar isso, igreja. Vamos comprar aquilo que podemos comprar. Vamos ser luz deste mundo. Vamos resplandecer Jesus na nossa vida. Amém? Eu quero que você coloque de pé. Nesse momento eu quero que você levante suas mãos ao céu. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga, Senhor, eu estou aqui. E o Senhor me vê como ninguém vê. Porque o Senhor conhece o meu coração. E eu te peço para que o Senhor entre